complementares com o Senac. Então, eu consegui negociar com o Senac. O primeiro curso será de técnicas de vendas no varejo. Eles são especialistas nessa área. E vai acontecer aqui dia 19 e 21 de julho. Então, a semana que vem, terça e quinta-feira, vai ser das 9 a 1 hora, porque é uma carga horária de 8 horas, então a gente quebra em 2 dias de 4, tá? Ele é um curso limitado a 30 vagas. Então, todos vocês que já estão frequentando, eu já consegui colocar na turma, já está reservado o lugar. E aí, depois eu divulgo para quem quiser complementar as vagas. Se você conhece alguém que gostaria de fazer o curso, que é empresário, depois me fala, eu vou mandar o link para fazer a inscrição, tá? Então, já fica acertado semana que vem, dia 19, dia 21, técnicas de venda do varejo com o Senac, aqui às 9 horas, só que das 9 às 13 horas, tá? 19 e 21, é terça e quinta, para dar um intervalinho. Hoje, vocês perceberam que não tem lista de presença lá embaixo, porque ela vai ser por link. Então, daqui a pouco, depois, eu vou mandar no WhatsApp, no grupo, quem estiver aqui presente. Preciso que vocês preencham, até para receber material que eu vou subir. Vai ficar disponível no YouTube. Então, quem não puder assistir hoje, eu vou avisar no grupo, vai poder assistir a gravação. Aí, assinando a lista via link, vai poder receber o material. Então, por exemplo, se passar o link para o seu funcionário, ele assina, e aí a gente pode mandar o material para ele também, tá? Conhece alguém, algum empresário que tem potencial para vender para instituições públicas, e vocês encaminham o link que ele consegue assistir por YouTube. Sem mais delongas. Obrigada, querida. Pessoal, bom dia. Lembro de vocês, né? A gente já esteve junto aqui naquele encontro de gestão de pessoas, né? Que a gente falou de recrutamento e seleção. E hoje a gente vai falar de compras públicas. Então, por que a gente trouxe esse tema, né, para vocês? E parece um tema meio esquisito, falar, nossa, compras públicas, acho que não está fazendo muito sentido para mim estar aqui nesse dia, né? A gente, aqui dentro do Sebrae, desde que começamos aí essa pandemia, é um objetivo nosso, institucional, de trazer para os pequenos empresários todas as oportunidades que existem para que vocês aumentem o faturamento de vocês. Então, existe um mundo paralelo que pouca gente conhece, que pouca gente acessa, que é o universo das compras governamentais. Então, o que é isso? São os governos comprando, né? E eles compram muito, eles compram de tudo, eles compram todos os dias, né? Eles compram mais de 100 bilhões de reais por ano, de tudo que vocês imaginam. Então, se você conversar com um comprador público, ele vai dizer, a gente compra, é uma frase deles até, né? A gente compra de alfinete a foguete. Por quê? Porque eles têm que manter essas estruturas públicas funcionando o tempo todo. Então, vamos imaginar uma prefeitura, né? Que é um exemplo só. Porque quando a gente fala de compras públicas, a gente está falando de governo federal, de universidade, de governo do estado, de autarquias, de legislativo, de todas as entidades públicas. Mas vamos usar a prefeitura porque é um exemplo mais próximo para a gente entender essa realidade. Para a prefeitura manter a cidade inteira funcionando, né, a gente pode pensar nas ruas, nas árvores, nas escolas, nos asilos, nos carros, nas obras, as estruturas públicas de parques, de jardinagem, de pessoas, de insumos, porque a gente fala assim, licitação é papel, material escolar, né? É muito além. Então, para que a vida funcione, os governos compram de tudo, tudo mesmo. Compra alfinete, compra linha, compra chiclete, compra camiseta, compra uniforme, óbvio, né, a parte escolar, mas a parte de saúde é enorme, né? Para manter todos os serviços públicos funcionando, também se contrata todo tipo de serviço, serviço de manutenção, serviço de segurança, serviço de jardinagem, serviço de lavanderia, serviço de motorista, serviço de entrega, serviço de tudo que vocês imaginam. Então, o maior comprador que nós temos em qualquer cidade são os órgãos públicos. E nós, pequenos empresários, a gente está muito acostumado a pensar em aumentar o nosso número de clientes, aumentar o faturamento, olhando para o mercado privado,
né? E o que a gente quer apresentar para vocês é que existe um universo, que é o mercado público, que a gente chama de compras governamentais, e que vocês podem começar a buscar essas informações e a se inteirar de acordo com a atividade de vocês, porque pode ser uma grande oportunidade, tá? Por que oportunidade? Como a gente está num momento aí de crise, né, de pós-crise sanitária, crise política, crise econômica, a gente está percebendo que a gente está recomeçando, né? A economia está recomeçando. Então, quem que são as únicas pessoas que hoje têm verdadeiro poder de compra? É o mercado público. É o único mercado que não parou de comprar, mesmo na pandemia. É o mercado que não tem crise, que continua comprando, que continua com dinheiro, né? Porque o resto a gente está vendo como é que está difícil. Então, é um mercado que sempre compra, que nunca para e que a gente precisa entender se a gente consegue se encaixar em alguma dessas oportunidades, tá? O mercado público, ele é um mercado bilionário, né? No Brasil, são 100 bilhões de reais que giram em torno das compras públicas. E nós, pequenos empresários, acessamos uma fatia muito pequena desse universo. Por quê? Primeiro, desconhecimento de que ele existe e desconhecimento das oportunidades que temos de vender para o mercado público. Segundo motivo, desconhecimento dos processos eletrônicos de venda, né? Porque tudo caminha para as vendas eletrônicas, então a gente precisa entender como funciona esse mundo do pregão eletrônico, por exemplo. E terceiro motivo, documentação. Então, é muito comum a gente perceber um empresário que quer participar, mas quando ele lê o edital e vê a documentação, ele liga para o contador e ele não tem nada organizado, né? E aí a data do pregão é semana que vem, às vezes não dá tempo. Então, esses são os maiores motivos que nos dificultam aí acessar as compras governamentais, tá? Mas nada que não seja possível da gente avançar, né, nesses obstáculos e que vocês atinjam aí esses contratos. Por que é interessante a gente vender para o governo? Primeiro, porque a gente consegue contratos estáveis, tá? Então, os contratos administrativos, eles têm uma longa duração, né? A gente consegue fornecer por algum tempo. Isso aumenta o nosso faturamento. Não é para a gente, de um dia para o outro, virar fornecedor público exclusivamente. Não é esse o foco, né? Para começar a entender que existe oportunidade. É claro que, no meio do caminho, algumas empresas focam no mercado público e vivem disso, tá? Mas são contratos estáveis, aumentam o faturamento de vocês, né? Colocam vocês aí num outro nível de competitividade quando a gente está falando de empresas, tá? Os pagamentos são certos. Existe uma lenda aí de que os governos não pagam, né? A gente conversa com empresários que não, meu pai tomou um calote da prefeitura, meu avô também. Isso existia no passado, antes da lei de responsabilidade fiscal, né? Agora não é mais assim. Então, são contratos seguros, tá? Recebe sim, não tem como não receber, a não ser que você tenha algum impedimento fiscal, algum problema que impeça dele fazer o pagamento. Mas não é que não tem dinheiro. Quando o contrato é feito, já tem dinheiro reservado, empenhado, que a gente chama. É um carimbo, né? O empenho. Então, o comprador público carimba lá. Silvia, né? Vou te pagar daqui 30 dias. Está lá reservado. Tá? Não se compra mais sem ter o dinheiro, né? Acontecia isso no passado. Então, a gente está aqui para mostrar para vocês que, além do universo privado, né, que vocês já estão aí ouvindo bastante a gente falar há algum tempo, hoje a gente vai só trazer aspectos gerais do mercado público, tá? A gente não vai esgotar aqui, no dia de hoje, os detalhes de uma licitação. Isso a gente faz num outro curso para quem quiser se aprofundar, tá? Aí depois vocês podem pedir para a Nádia, a gente encaminha para vocês, é um outro curso. Hoje é só para vocês entenderem que talvez nunca pensaram nisso, que existe esse mundo paralelo para a gente buscar, tá? Então, vamos lá. Para a gente contextualizar, isso que eu acabei de falar para vocês, historicamente, países que passaram por crises, principalmente na Europa, pós-guerra, perceberam nas compras governamentais uma alavanca para sair da crise.
Justamente por isso, porque são as entidades que não param de comprar e que conseguem continuar movimentando a economia, né? O poder de compra dos governos é bilionário, né? É possível que a gente consiga, por meio de alguns benefícios que eu vou trazer aqui para vocês, que a gente consiga trazer desenvolvimento para a região por meio das compras governamentais, né? E é um objetivo da lei da micro e pequena empresa que a gente deixe o dinheiro aqui na região, né? Que os governos consigam comprar de empresas locais. Isso já é um benefício, o Tribunal de Contas já autorizou, vou falar isso também. E possibilita aqui o fortalecimento, né, dos pequenos negócios por meio desses benefícios que a lei trouxe aí para a gente, tá? Onde eu aponto? Aqui. Então, o que são compras públicas, né? Compras públicas, pessoal, é toda aquisição que os governos precisam fazer, seja de obras, de bens, de serviço, né? Qualquer tipo de contratação que o governo precisa fazer, ele faz por meio de compras públicas. E aí a lei traz diversos procedimentos, dependendo do que ele vai comprar, o comprador tem que seguir alguns ritos diferentes, tá? Aqui é a legislação que hoje existe, tá? A gente tem ali a 8666, a famosa Lei de Licitações, que é de 93, e ela perde a vigência no dia 31 de março do ano que vem. Então, ano que vem, dia 1º de abril, a gente tem a nova Lei de Licitações, Lei 14133, que trouxe algumas novidades bem importantes para a gente, pequenos empresários, né? Que vai nos ajudar aí a acessar esse mercado. A gente tem a Lei da Micro e Pequena Empresa, aqui, a Lei 123, que traz vários benefícios, que eu vou falar aqui para vocês, né, para a gente participar de licitações. Temos aqui algumas normativas que falam de procedimentos, tá? Então, o que a gente tem que ter foco? Hoje, os governos ainda compram pela 8666, mas a partir de 31 de março é obrigatório comprar pela nova lei. Então, a gente está num momento aí de transição. 2020. Não, a lei é de 2021. Só que ela tem um período de 2 anos de vacância. Então, em 2023, ela se torna obrigatória. Os governos têm 2 anos para se adaptar, tá? E eles estão tentando se adaptar. Ontem recebi uma ligação de Jacareí, do setor de compras, pedindo para a gente fazer um encontro lá para os compradores, porque eles não estão conseguindo se adaptar à nova lei. E eles sabem que esse prazo está chegando. Porque muda a rotina administrativa do comprador, né? Ele vai ter que fazer as coisas de um jeito diferente. E a gente sabe que mudar comportamento e processo é muito difícil, né? Então, eles estão em busca aí desses ajustes. Então, a lei foi publicada em abril de 2021, ela tem 2 anos de vacância, os governos têm 2 anos para se adaptarem. Em 31 de março de 2023, essa lei é obrigatória em municípios acima de 10 mil habitantes. Municípios que tenham menos de 10 mil habitantes terão um prazo um pouco maior para se organizarem, tá? Que não é o nosso caso aqui. Então, quais são os princípios aí que regem as compras públicas, né? Sempre que o comprador decide comprar qualquer coisa que seja, ele tem que se nortear lá nas atividades dele por tudo isso aqui, para abrir os editais, tá? Então, ele tem que pensar em economia e eficiência, igualdade, impessoalidade, né? Eu não posso comprar da Nádia, né? Não é que nem no mercado privado, que eu vou ali na padaria e compro daquela padaria aquela esfirra porque eu gosto. Não é assim. Eu não posso comprar de forma pessoal, eu tenho que comprar de forma impessoal, tá? Isonomia, julgamento objetivo. Então, existem critérios no edital que já dizem quais são os critérios de julgamento. Não é subjetividade do comprador. Não é gostei mais dessa malha aqui para a camiseta. Não é isso. Tem que estar descrito no edital antes, né? O julgamento já tem critérios objetivos definidos no edital. Antes de começar a licitação, já está definido como é que vai ser o julgamento. Legalidade, eles têm que cumprir a lei. Se não cumprirem, a gente tem recursos e tem vários caminhos a seguir, se vocês perceberem aí nas inadequações. Moralidade, eles respondem por improbidade administrativa. Publicidade, né? Todos os atos são públicos. Então, mesmo que você não esteja participando da licitação, você pode acessar todos os processos físicos ou digitais para ler, para ver como funciona, ver que preço que ganhou, ver que documentação que foi impugnada, tá?
Vinculação ao instrumento convocatório. Instrumento convocatório é o edital, pessoal. Então, todo mundo que participa de uma compra pública está vinculado ao edital. Tá? O edital é a primeira peça externa da licitação. Vou explicar isso depois. E é a regra do jogo. Tudo que está ali é o que vai reger todo mundo. O comprador, o suporte do comprador, o fiscal do comprador e nós participantes, nós licitantes. Tá? A regra está no edital. Por isso que o primeiro passo para a gente se familiarizar com esse universo é começar a ler editais da nossa área. Tá? Entender como funciona. E a gente tem novos princípios aqui que vão nos ajudar a vencer mais licitações, principalmente o princípio do planejamento. Planejamento, transparência, eficácia, vou explicar alguns. Segregação de funções, motivação, segurança jurídica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, rapidez, celeridade e desenvolvimento nacional sustentável. Esses princípios aqui vieram por uma luta muito grande nossa do SEBRAE e de outras entidades que apoiam pequenas empresas, que a gente fortaleceu a nossa lei da micro e pequena empresa dentro dessas alterações da nova lei de licitações. Por quê? Quando os governos são obrigados a atender a esses novos princípios, indiretamente eles facilitam o nosso caminho. Por quê? Primeiro, planejamento. A partir de 2023, os governos são obrigados a publicar um ano antes o que eles vão comprar no ano seguinte. Então, se eu sei com um ano antes que a Prefeitura de São José vai comprar 7.000 latas de óleo de motor, e eu vendo isso, eu posso ver quanto que custa isso, consigo entender que tipo de licitação que ele vai abrir, consigo perceber que é uma licitação só para pequena empresa, vou olhar com o meu fornecedor que preço que eu consigo, ou vou buscar outro fornecedor, consigo ver que preço que está lá registrado, que preço que ele compra, e consigo me organizar para participar de uma licitação. Hoje, isso não é possível. Por quê? Porque os editais estão abertos, sem planejamento. Hoje, a gente não sabe tudo o que os governos compram. Uma ou outra prefeitura, muito fora da média, muito fora da curva, faz planejamento de compras públicas anuais. Mas, assim, são cases no Brasil que você pensa. Então, para eles, centralizar essas informações, organizar e publicar com um ano de antecedência, é esse perereco aí que está acontecendo em Jacareí. Eles estão tentando reorganizar suas rotinas administrativas para tentar atender a lei, porque hoje não é assim que funciona. Tá? Então, isso vai beneficiar muito o nosso planejamento para participar desse universo também. Tá? Outra coisa interessante aqui, esses outros princípios que tratam aí de segregação de funções, segurança jurídica, competitividade, é que a gente tem tipos de licitação, vou mostrar para vocês, que só pode participar pequenos empresários. E aí, por que é legal? Porque quando eu estou competindo com a Silvia, ela tem um preço muito parecido com o meu. Porque o fornecedor dela é muito parecido com o meu. Agora, quando eu estou competindo com a Nestlé, a chance de eu vencer é muito pequena, né? Porque o meu preço é completamente diferente do deles. Então, nessa nova organização aqui das licitações, a gente consegue ter mais competitividade, porque existem princípios e benefícios, que a gente vai ver aqui hoje, que separam as licitações, em licitações só para pequenos e licitações para os gigantes. Tá? E, com tudo isso, e alguns outros benefícios que a gente vai falar, o objetivo principal da lei é trazer aqui desenvolvimento sustentável, que é permitir que nós, pequenos, consigamos acessar esse mercado. Tá? Quais são as vantagens aí desse planejamento prévio, né, que as prefeituras serão obrigadas a partir de agora? Permite que a gente se programe e se organize para fornecer para o governo, né? E se a gente consegue se organizar, a gente fomenta o mercado local, né? Porque os pequenos empresários podem se organizar para isso, e auxilia na elaboração aí de editais que facilitem a nossa participação. Então, o que é um edital de uma licitação, pessoal? A licitação, na verdade, ela tem duas fases, né? Tem a fase interna, que acontece lá dentro da prefeitura, e tem a fase externa, que é quando vem para o mundo
a informação de que eles querem comprar alguma coisa. Na fase interna, lá dentro, o que eles fazem? Eles recebem os pedidos de compras das secretarias, dos servidores, eles fazem cotações, né? Eles montam a organização interna deles e, num dado momento, eles criam o edital, né? E aí esse edital ele é publicado. Quando esse edital é publicado para o mundo, começa o que a gente chama de fase externa, que é a fase que a gente começa a ficar sabendo das intenções de compra. Tá? O edital é a peça mais importante aí de qualquer compra pública, porque ali é que estão todas as regras daquele processo de compras. O que vai ser comprado, em qual quantidade, a forma de entrega, a periodicidade de entrega, quando que vai ser o pagamento, de que forma o pagamento, né? Por quanto tempo dura o contrato, quais são as formas de reajuste desse valor, se existem ou não. Está tudo no edital. Então é importante a gente ler. A documentação exigida, né? Está tudo ali. Então, para a gente começar, essa é a peça mais importante para a gente se familiarizar, tá? E ali tem toda a documentação exigida também. É muito comum que a documentação exigida nos editais sejam muito parecidas, né? Existe um padrãozão aí de documentação. Eu tenho uma planilha, a Nádia vai mandar para vocês, que eu tenho os links eletrônicos de onde vocês conseguem a maioria das certidões que são pedidas. Tá? São certidões que vocês acessam de forma eletrônica, quase tudo gratuito. Tá? A gente vai mandar para vocês tudo separadinho já. E aí, existem critérios de julgamento. Então, no edital vai vir, essa compra aqui que eu vou fazer de jardinagem, por exemplo, vou contratar uma empresa de manutenção de áreas verdes, nesse edital eu quero que vença quem tenha o menor preço. Ou então eu vou contratar uma empresa de engenharia para fazer uma ponte aqui no Rio. E aí eu não quero que vença o menor preço, eu quero que vença quem me apresente a melhor técnica, porque é um rio numa região difícil, uma área arenosa, tal, e não adianta vir o menor preço, porque vai despencar a ponte. Então, cada edital... mas tem algumas situações que eu preciso de uma ponderação entre técnica e preço. Também tem essa possibilidade. Então, no edital, vai vir para vocês qual que vai ser o critério de julgamento daquela compra pública. Tá? Existem compras públicas que são regidas pelo menor preço. Então, a proposta mais vantajosa para a administração é a que vier com o menor preço. Tem a melhor técnica, em que o preço não é o fator determinante. E tem essa ponderação, que é a média entre técnica e preço. Além disso, existem outras possibilidades de critério de julgamento, que é o maior desconto. Então, chega no final, o comprador pede alguns descontos a quem está participando, e quem dá o maior desconto vence. Existe a melhor técnica de conteúdo artístico, que aqui são geralmente concursos que acontecem. Então, por exemplo, quando a igreja de São Luís do Paraitinga teve que ser reformada por conta daquela enchente que acabou com tudo, existia uma pintura ali dentro que era uma técnica específica, que não é qualquer artista que chega e consegue fazer. Então, eles abriram um edital, numa modalidade chamada concurso, em que eles convidavam artistas que tinham aquela técnica específica para participar daquela licitação e vencer aquele contrato. Tá? Então, existe essa possibilidade também. E o maior retorno econômico. Isso aqui é uma modalidade nova de julgamento, né? Em que se vislumbra a geração de economia futura. Então, hoje em dia, os editais já podem prever, principalmente nessas questões de água, de energia, de que eu esteja comprando um equipamento ou um serviço que hoje não é o mais barato no preço bruto, mas que no longo prazo vai me trazer uma maior economia para a administração. Então, esses estudos permitem que o comprador público hoje compre, de repente, um gerador, alguma coisa relacionada a recursos naturais, que hoje eu vou pagar um preço maior, mas que tem lá o laudo mostrando que em 5 anos eu vou ter uma economia X. Isso também é possível, tá?
E quais são as modalidades de licitação? Modalidades quer dizer o seguinte: quando eu abro uma compra pública, dependendo do que eu vou comprar, eu vou ter um rito mais ou menos complexo na questão de procedimento. Se eu vou abrir uma compra pública para comprar um passador de slide, é um rito muito simples. Nem se abre a licitação, compra-se por dispensa. Agora, se eu vou abrir uma licitação para fazer uma obra da Tamoios, por exemplo, é uma questão super complexa. Então, eu tenho que abrir uma licitação no formato mais complexo, porque são muitos envolvidos, são muitas questões técnicas, muita documentação. Então, não dá para ser um negócio simples, tá? Então, dependendo do rito, do procedimento, a gente tem alguns tipos de modalidades de licitação. Concorrência pública. A mais complexa de todas, né, para grandes obras, grandes serviços, grandes eventos, grandes compras. Tá? O que acontece na concorrência pública? Todos os licitantes são convidados a, primeiro, apresentar a sua documentação, que é cheia de requisitos de capacidade técnica. Né? Você tem que provar para o comprador que você tem condições de vencer aquele contrato e de executar aquilo. Então, você chega e apresenta um monte de documento e todo mundo apresenta um monte de documento e o comprador fica meses analisando aquele monte de documento para ver se está tudo ok. Só depois dessa fase de análise de documentos é que a gente entra na fase de preço, de análise de valores apresentados. Essa é a concorrência pública. A tomada de preço e a carta convite são modalidades que não vão mais existir a partir do ano que vem com a nova lei, tá? Porque são modalidades que possibilitavam com muita facilidade o direcionamento das compras públicas. Então, a gente teve, historicamente, muitos problemas no Tribunal de Contas, no Ministério Público. Então, são modalidades que não vão mais existir, tá? A gente tem o leilão, que é quando os governos querem vender os seus bens. Então, a prefeitura quer vender aquele imóvel, a prefeitura quer vender aquele terreno, ela pode fazer um leilão. A gente tem o concurso, que é esse caso que eu falei para vocês, que pode ser para contratar pessoas, pode ser para contratar um artista, pode ser para contratar uma obra de arte, enfim. E a gente tem o mais utilizado de todos aqui, que é o pregão. A gente tem pregão presencial ainda, e a partir do ano que vem, só eletrônico, tá? Então, isso também é importante. Hoje, quem está participando de licitações e vai nos pregões presenciais na prefeitura já conhece a dinâmica. A partir do ano que vem, só eletrônico. Tá? E o que é o pregão? Ele é exatamente o oposto da concorrência pública. Exatamente o oposto. Ele serve para comprar coisas simples, produtos facilmente descritos, né, que a gente consegue descrever no edital exatamente o que a gente quer. A gente chama de produtos e serviços de prateleira, que não tem complexidade nenhuma, nem para descrever, nem para comprar, nem nada. É o dia a dia. Tá? E a grande sacada do pregão é porque ela inverteu as fases da modalidade, para ficar um procedimento mais ágil. Então, no pregão, eu não fico analisando o documento de nós, 40 empresas, para ver quem que está ok ou não para oferecer preço. A gente inverte. Então, como é que funciona? Todo mundo oferece preço. Aí, chegou no final, quem venceu? A Nádia. Nádia, me dá a sua documentação para eu analisar. Se a Nádia tiver com tudo ok, olha o tempo que eu ganhei, porque eu vou analisar a documentação de uma empresa só, ao invés de analisar dos 40 para depois todo mundo dar preço. Então, essa inversão de fases trouxe muita agilidade para os compradores e a maioria das compras acontecem aqui, no pregão. Tá? E hoje existe presencial e, a partir do ano que vem, só eletrônico. Tá? Oi? E é importante a gente conhecer esses procedimentos, de como que eles fazem o pregão eletrônico. E parece um bicho de 7 cabeças, né, como tudo no começo, né? Mas pessoal, é pegar o jeito, né? E devagarzinho você vai entendendo e daqui a pouco a gente fica craque no negócio e você consegue participar de compras no computador do seu escritório, da sua loja, tá? Não, ainda não.
A gente está num cronograma de centralização. Ainda não vai ser tudo. Vai ser tudo eletrônico, cada um com a sua plataforma nesse momento, e eles estão com uma agenda de centralizar tudo. A tendência é que vá tudo para um lugar só. É o caminho. É o caminho. É o caminho, tá? Então, a gente vai chegar nessa parte de documentação, tá? Mas hoje os pregões, os que são eletrônicos, não necessariamente estão todos na mesma plataforma. É uma intenção do governo que isso aconteça, tá? Mas o importante é que vocês saibam que vocês podem fazer vendas do computador da loja de vocês, da empresa de vocês, e fechar bons contratos, tá? Vai ser tudo eletrônico. E existe uma nova modalidade, que é o diálogo competitivo, né, que é nova aí na lei, que os governos já estão vislumbrando que os problemas futuros serão tão complexos que não vai ter uma solução única. A gente vai ter que sentar com um monte de empresário para achar a solução. Eles não vão conseguir escrever um edital. Então, no futuro, não é só assim, ó, caiu o poste, vamos contratar aqui um serviço de manutenção. No futuro vai ser, caiu o poste, e não sei o quê, e a rua, e a árvore, e as crianças, e nananã. Porque a vida já está toda entrelaçada e toda complexa. Hoje em dia não tem nenhuma ação isolada que a gente consiga resolver, né? Então, no futuro, as startups e as empresas de tecnologia e de inovação vão ter que nos ajudar a resolver problemas complexos, tá? Então, existe já essa modalidade prevista aí, que é o diálogo competitivo. Eu boto um monte de empresa na mesa, digo qual é o problema e elas criam a solução. Eu não crio mais o edital, porque eu não sei nem o que eu preciso comprar. Tá? Não sei se tem alguém da área de tecnologia aí. E existem outras formas de compras, né, que não são necessariamente esses editais que a gente está falando, de licitação, que é a dispensa e a inexigibilidade. Então, como que funciona a dispensa? Existem situações muito pontuais em que a administração pública, em que os compradores não abrem licitações. Por quê? Porque não se justifica abrir uma licitação nesse cenário. Quais são essas situações? Quando eu tenho uma situação de compra de baixo custo, ou uma situação de emergência, ou de calamidade pública, ou quando eu preciso adquirir um imóvel ou alugar um imóvel num local específico. Exemplos. Por que eu vou dar exemplos? Porque 70% das dispensas de licitação são acessadas por nós, micro e pequenos empresários. É a grande porta de entrada dos pequenos empresários pela dispensa de licitação. Porque é mais simples, porque a gente vai pegando o jeitão da coisa, a gente começa a se relacionar com o poder público, começa a entender como as coisas funcionam, ajeita a documentação, começa a vencer alguns contratos, né? Então, aqui é a grande porta de entrada dos pequenos. Compras de baixo custo. Eu quero comprar um passador de slide, eu quero comprar um café da manhã para um evento que vou receber aqui o governador, vou receber a secretária de educação, vou precisar comprar um café, por exemplo. Tive um problema aqui e vou precisar trocar. São coisas de baixo custo, tá? Existe. Vou mostrar os valores. Situações de emergência. Então, existem situações de emergência e de calamidade pública que não dá tempo de eu abrir uma licitação. Então, por exemplo, a enchente de Petrópolis. Preciso comprar colchão, água, comida, roupa. Não dá para abrir uma licitação. Então, eu compro direto. Eu pego os fornecedores cadastrados no meu sistema e compro direto. Tá? Além da aquisição de um aluguel ou imóvel. A aquisição de um imóvel ou aluguel de um imóvel específico. Então, por exemplo, eu preciso abrir um centro de acolhimento para pessoas de rua no centro da cidade, que é onde eles estão. Não adianta eu, prefeitura, ter um terreno lá no Putim, lá na Tamoios. Eu preciso que seja no centro. Então, não adianta eu abrir uma licitação e aparecer lá um preço interessante, porque não atende à necessidade do interesse público do governo. Tá? Então, eles também podem
dispensar licitações nesses casos. E existe a inexigibilidade. A inexigibilidade, os governos não abrem licitação porque não existe competição. Existe só um fornecedor no Brasil daquilo. É muito difícil, né? Mas existem casos, tá? Principalmente com a área de tecnologia, de saúde, de medicamento, existem alguns casos, mas no nosso dia a dia é muito difícil que isso aconteça, tá? E a dispensa, então, como funciona? Quando as prefeituras, vou dar um exemplo, né? Quando a prefeitura precisa comprar obras, serviços de engenharia ou manutenção de veículos, ela pode não abrir uma licitação, tá? Fazer por dispensa, hoje, quando o valor é até R$33 mil. Na nova lei, olha que legal, vai para R$100 mil. Então, se eu tenho uma empresa que trabalha com pequenas obras, com reparos elétricos, com hidráulica, é isso que é o dia a dia da dispensa, não é a Tamoios, não é o túnel da Tamoios, né? São esses pequenos reparos que tem que acontecer o tempo todo, no valor de até 100 mil. Manutenção de veículos. A frota de uma cidade pequena já é enorme. Se imagina uma frota de uma cidade grande. Então, eles demandam conserto o tempo inteiro, né? Então, são valores consideráveis para a gente começar a acessar contratos administrativos. Quando não é obra, quando não é serviço de engenharia, quando não é manutenção de autos, qualquer outro bem ou serviço no valor de até R$50 mil, que também são valores bem interessantes. O que acontece? Hoje, na maioria das prefeituras pequenas, eles vão comprando essas coisas, né, conforme vai tendo a necessidade. Para o ano que vem, o que o Tribunal de Contas está dizendo? Escuta, em 2020, você comprou aqui, por dispensa de licitação, 30 vasos de orquídea para os seus eventos. Aí, em 2021, você também comprou 30 vasos de orquídea. Será que não dá para você planejar para o ano que vem os 30 vasos de orquídea e não comprar por dispensa? Então, é esse movimento de planejamento, porque se você está há 3 anos comprando por dispensa, você já consegue planejar. Você já sabe que tem essa necessidade. Então, não precisa ser por dispensa. Isso tem que entrar no planejamento comum. Então, esse cenário tende a diminuir de dispensa. Vai tudo para o planejamento, tá? É só um alerta para a gente que o Tribunal de Contas quer que as coisas não fiquem tudo na exceção, tudo no esporádico, tá? Mas aqui, pessoal, é onde a gente consegue entrar e pegar o jeitão da coisa, tá? E existem alguns, antes de eu falar dos benefícios, existem alguns procedimentos que a gente chama de procedimentos auxiliares dos compradores. O que são procedimentos auxiliares? São procedimentos que eles podem criar para facilitar um pouco a vida deles, tá? Por exemplo, o registro de preço. Registro de preço não é uma modalidade de licitação, é um procedimento do comprador que ele tem lá tudo que ele compra. E você se cadastra e oferece o seu preço. É como se fosse uma cotação. E fica lá o seu preço. A prefeitura não é obrigada a comprar de você. Mas se ela precisar, você é obrigada a fornecer por aquele preço que você deu. Só que ele tem lá o registro de preço de todo mundo que quis se cadastrar. E ele consegue, com velocidade, fazer essas compras, porque ele vai pedindo e a gente vai entregando. Tá? Então, também é um caminho legal. Como é que eu sei desse registro de preço? Preciso buscar os órgãos compradores nas cidades que eu quero, que eu tenho interesse. Então, busco o setor de compras de São José, busco o setor de compras de Jacareí, de Taubaté, e faço o meu cadastro e faço o meu registro de preço para que a gente consiga organizar a documentação, ficar à disposição e começar a sentir como as coisas funcionam. Tá? A gente tem um empresário de Caraguá, ele é um case que a gente usa com relação a esse assunto. Ele é um restaurante e, quando veio a pandemia, foi obrigado a fechar o salão do restaurante, né? A gente não podia mais sair para almoçar nos lugares. Ele foi obrigado a fechar o restaurante e resolveu fazer marmita para sobreviver, né? E
o salão dele virou uma produção de marmita. Fechado para o público e marmitaria, virou marmitaria, entregando em Caraguá inteiro. Chegou num dia, ele participou de um programa do Sebrae, chegou num dia que a gente sensibilizou ele para esse assunto, ele foi lá na prefeitura, se cadastrou, participou, fez lá o registro de preço, participou de uma licitação e venceu. E ele hoje é fornecedor de marmita da prefeitura. E agora ele acabou de conseguir também uma licitação em São Sebastião. Então ele cadastrou lá, né, a marmita dele, o valor, e ele é acionado conforme existem essas demandas. Não é assim, todo dia você vai entregar 100 marmitas lá naquele hospital. Não é assim. A dele, né? A que ele venceu é outra coisa. É urgência e emergência. Né? Então, mas é um caminho. Começou. Né? E está super feliz, está com um contrato estável, grande, e que agora compõe aí o salão dele. Né? O que era para ser uma péssima notícia mudou o rumo da empresa e ele sobreviveu por conta de contratos administrativos. Então, o ajuste de preço, existem condições para isso. Né? A lei permite, né? A lei diz que os contratos administrativos têm a possibilidade de sofrerem reequilíbrio econômico-financeiro, mas não basta a gente pedir. A gente tem que pedir e juntar as evidências dessa mudança. Né? E aí o comprador avalia, isso dá uma batida no jurídico, tal, e volta. Mas é possível. Ainda mais nesse cenário que a gente está, é super possível. A gente tem alguns encontros aí com compradores que eles dizem que tem acontecido com uma maior frequência. Você não pode deixar de fornecer. Você precisa pleitear o reequilíbrio econômico-financeiro. Nesse cenário que a gente está, de inflação, isso vai começar a acontecer cada vez mais. Imagina. Né? A gente vende tomate hoje por R$1, amanhã está 8. Então, tende a acontecer mais. Entendi. É possível, sim. Tá? Você queria falar alguma coisa? Não? Ah, tá. Tudo bem até aqui, pessoal? Só um olhar geral. E aí, só para vocês entenderem que, nesse contexto, né, nesse mundo que existe de possibilidades, a gente ainda tem os nossos benefícios para a gente participar de licitações. Tá? Eles são 5. Esses benefícios são para nós, pequenos empresários, e eles estão na lei da micro e pequena empresa, e agora o Tribunal de Contas já decidiu, ano passado, que eles são obrigatórios, todos os governos, não é assim, quero dar o benefício, é obrigatório. Se eles não dão, o edital pode ser impugnado, a licitação toda pode ser impugnada. Primeiro benefício da regularização fiscal tardia. Tá? Então, como é que funciona esse benefício? Eu estou lá no pregão e eu venci o pregão. Quando eu venço o meu pregão, na hora que o comprador vai olhar os meus documentos, ele percebe que tem uma certidão vencida, que tem uma certidão irregular. Tá? Ele é obrigado a me dar 5 dias úteis e ele pode renovar por mais 5 dias úteis para que eu regularize aquele documento. Tá? Os primeiros 5 dias úteis são obrigatórios, a renovação fugiu a palavra. Discricionariedade dele. Tá? Aí aqui algumas observações, tá? A gente não pode ir para a licitação sem o documento pedido. Então vamos supor que no edital tem lá 13 certidões, eu tenho que ir com as 13, ainda que uma ou outra esteja irregular ou vencida, mas eu tenho que ir com as 13. Se eu for com 12, eu estou fora, tá? Então vai com as 13, se você vencer, você vai ter 5 dias para arrumar. Outra observação, em 5 dias úteis a gente não resolve muita coisa. Tá? Então, o ideal é estar com tudo em dia. A não ser que seja uma certidão simples, eletrônica, você consegue na hora. Aí perde mesmo. Tá? Outro benefício interessante aqui. Porque precisa andar. Né? Porque se ficar esperando documentação de todo mundo, para, né? Outro benefício aqui interessante é o empate ficto, o empate fictício. Né? Tanto faz. Esse empate é legal porque é o seguinte, quando a gente está numa licitação,
E eu estou competindo com uma grande empresa. Então, eu e a Nestlé, por exemplo, oferecendo lá um material especial de alimentação suplementar, por exemplo. Eu ofereço o valor de R$ 110 e a Nestlé oferece R$ 100. Em números absolutos, 110 é diferente de 100. Mas o comprador vai nos considerar empatados, tá? Porque existe esse benefício do empate de mentira, o empate ficto, e vai me perguntar, porque eu sou pequena empresa, ofereci 110, vai me perguntar se eu tenho condições de fazer aquela venda por R$ 99,99. Se eu disser sim, acabou a licitação, venci. Não continua a guerra de preço, tá? 10% em qualquer modalidade de licitação e 5% no pregão. Por que 5% no pregão? Porque o pregão são para bens mais simples, 10% é um intervalo muito grande, tá? Outro benefício super legal para a gente, licitações exclusivas. Então, qualquer compra pública que o comprador organize lá o edital e o valor do objeto seja de até R$ 80 mil, só participam pequenos empresários. Então, no título tem que vir, no título do edital, licitação exclusiva para micro e pequena empresa. Por que isso é legal? Porque eu consigo competir com gente do meu nível. Ninguém vai matar ninguém ali no preço, né? Os preços são muito parecidos, tá? Então, aqui também é um excelente caminho para a gente começar, tá? Compras pequenas de até 80 mil. Outro benefício, que é possível, mas aqui não é obrigatório, é o único opcional. As prefeituras, elas podem abrir licitações para grandes obras e serviços e exigir no edital que essas grandes empresas subcontratem dos pequenos, tá? Então, por exemplo, isso foi feito na Tamoios, foi exigida a subcontratação de gasolina, banheiro químico, alimentação, manutenção de autos da região, tá? Mas aqui é o único que é opcional. A prefeitura faz, governo, né? Faz se quiser, tá? Porque não é muito simples operacionalizar tudo isso. O resto é tudo obrigatório. Reserva de cota exclusiva. Esse aqui também é bem legal. Como funciona? Quando o comprador está organizando a compra, e aqui não depende de valor, não é os 80 mil. É uma compra de 10 milhões de reais, tá? Eu organizei lá a compra, o valor dos editais, deu 10 milhões de reais que eu vou comprar de extintor químico, está aqui na minha frente. O comprador ele tem que separar um lote de 25% desse objeto só para micro e pequena empresa. Então, vai ter 2 licitações dentro de uma, né? Num bloco participa só os pequenos, que vão discutir ali por 2,5 milhões de objeto de extintor químico, e vai ter o outro lote de 75%, que vai participar quem quiser, grande, pequena, quem quiser, tá? E é legal também por quê? Porque no pequeno a mesma coisa, no lote pequeno eu estou competindo só com gente pequena e o valor não é pequeno, é 25% do objeto, tá? E outro benefício interessante que parece com o empate ficto, e o Tribunal de Contas já disse que pode fazer sim, é a gente privilegiar como se fosse um empate nesse intervalo de 10% para empresas sediadas local ou regionalmente. A gente ainda não tem uma definição do Tribunal de Contas com relação ao termo regionalmente, mas com o termo local a gente tem município. Então, se uma empresa de São José participa com uma empresa de Jacareí, a de São José pode oferecer 10% acima e vencer. Tá? Uma empresa de Minas Gerais com uma empresa de São José. A de São José vai ser privilegiada. Para quê? Para que a gente consiga deixar o dinheiro aqui, rodando aqui, desenvolver a economia daqui. Tá? Se por um acaso a gente ficar dentro dessa margem, é obrigado, nós somos os ganhadores, e se nós não formos, a gente pode brigar por isso? Sim. Ir atrás disso e que a gente consegue reverter isso? Sim. O que acontece? Esse benefício ele já está na lei há algum tempo, mas existia um medo
dos governos de aplicar. Certo. Porque parece um direcionamento, né? E aí o Tribunal de Contas, no ano passado, ele fez um acórdão assim, bem completo com relação aos benefícios dos pequenos, e eles falam com relação ao local. Está sedimentado, você pode impugnar, isso é texto de lei, você vai copiar o texto de lei e vai impugnar. Qual que é o problema do regionalmente? Eles precisam definir qual que vai ser o critério regionalmente. Então, estão verificando se vai ser os critérios do governo do estado, das regiões administrativas que já existem. Ou se vai ser os consórcios que já existem. Existem consórcios de municípios no estado inteiro. E existem as regiões metropolitanas, né? Região metropolitana do Vale do Paraíba, região metropolitana de Ribeirão Preto. Então, eles estão definindo qual que vai ser o critério de regionalmente. Tá? Mas o local é fato. Pode impugnar, é texto de lei. Tá, outra pergunta. Eu não sei se você vai chegar lá ainda, mas pequenas empresas, né, elas não são obrigadas à apresentação do balanço nas licitações. Mas e quando, mesmo assim, uma prefeitura coloca a obrigatoriedade do balanço? Estou perguntando porque já aconteceu. Nós ganhamos uma licitação e fomos desclassificados porque a gente não apresentou balanço baseado nessa lei de pequenas empresas. E eles nos tiraram mesmo. Sim. O que acontece? Essa é uma discussão antiga, né? A lei da micro e pequena empresa, ela traz benefícios para a nossa vida como um todo, mercado privado e mercado público. Essa questão do balanço, nas licitações, o que eles entendem? Você não é obrigado a ter balanço na sua vida privada, nas suas relações com o seu contador, com a JUSCESP, com os órgãos de fiscalização privados. Mas para as licitações públicas, que é um outro universo, você precisa apresentar o balanço. Essa é uma discussão antiga, a gente ainda não tem uma definição, mas o que prevalece é esse entendimento de que você não precisa ter balanço na sua vida privada. No edital que há essa exigibilidade. Essa né? exigência, E eles exigem mesmo. Porque para o comprador, ele precisa entender que você tem capacidade para Mas fornecer. mesmo que eu tenha atestado de capacidade técnica? Mesmo. Porque o balanço é um documento que eles analisam, né? Então, assim, o benefício de não ter o balanço precisava de um ajuste na lei, dizendo, nas relações privadas, entendeu? É um pouco incoerente, porque se tem na lei que as empresas são dispensadas de apresentar, e aí na hora do edital eles colocam como condição, fica um pouco Mas hoje prevalece que tem que ter. Em compras públicas tem que ter, na vida privada não. Então tá. Outra coisa importante com relação a isso... Como é seu nome mesmo? Aline. Aline, que a Aline falou é o seguinte, vamos supor que eu sou MEI, tá? Eu sou MEI e eu forneço um tipo de serviço de lavanderia, por exemplo. Faço serviço de lavanderia e sou MEI. Aí abriu um edital na minha prefeitura de serviços de lavanderia. O valor do edital é de R$500 mil. E eu sou MEI. Posso participar? Posso. Tá? Isso também foi uma discussão e agora está resolvido. Eu posso participar. Se eu vencer a licitação, quando eu começar a faturar acima do MEI, eu faço a migração para a ME. Mas o fato do valor da licitação ser de R$500 mil não me impede de participar, mesmo sendo MEI. Tá? Então, aqui a gente fez um desenho visual só para vocês entenderem esses benefícios que a gente falou. Tá? E o porquê dessas vantagens, né? Para que a gente consiga aí ampliar a eficiência das políticas públicas, permitir que vocês, pequenos, ampliem suas receitas por meio desse mercado e auxilie aí na dinamização dessa economia local. Tá? Então, para a gente encerrar aqui a nossa fala de hoje, né? Antes da gente sair entrando nas prefeituras e botando preço nos sistemas, né? A gente sugere alguns cuidados, pontos de atenção. Então, primeira coisa importante, que vocês identifiquem quem no poder público é o seu cliente.
Tá? Pode ser que o serviço que você venda não seja um serviço de prefeitura. Pode ser que seja de universidade, de centro de pesquisa, de alguma coisa muito específica. Tá? O universo público é um universo gigantesco. Então, se a gente consegue identificar onde o nosso produto se encaixa, aí eu vou entrar naquele site, vou ver como que ele compra, de que forma que ele compra, que volume que ele compra. Tá? Então, esse é o primeiro caminho. Segunda, inclusive, rastreamento de editais. Tá? O Sebrae tem parceria com uma plataforma que chama Compras Públicas SP, que é um rastreador gratuito de editais. Você vai colocar o que você faz ou o que você vende de produto ou de serviço e ele vai rastrear todos os editais abertos para você ler e ver como é que funciona a coisa. Compras Públicas SP. Tá? É gratuito para quem faz o cadastro lá e coloca Sebrae e tal, é gratuito, tá? Fiquei sabendo pelo Sebrae, tal. É gratuito. E é muito importante, porque se a gente não tem um rastreador de editais, você tem que entrar em site por site para ficar fuçando edital. Isso é inviável, tá? Outra coisa interessante, né, para a gente falar aqui. Não faça do poder público seu único cliente neste momento. É claro que chega uma hora que as pessoas falam, não, agora eu vou fazer camiseta só para o poder público. Por quê? Porque eu achei aqui uma oportunidade. Tá? Mas pense que se você vencer essa licitação de fornecer 5.000 camisetas aqui, você não vai poder deixar os seus clientes regulares de lado. Então, tem que organizar isso aí internamente. Tá? Leia com bastante cuidado o edital. Faça um planejamento levando em consideração os seus clientes habituais. Tenha muita clareza do seu preço final antes de entrar na fase de lances. Porque é muito comum a gente ver os empresários se empolgam, né, e começam a dar valores ali inexequíveis para ele, não inexequíveis para o comprador. Né? Quando o comprador percebe um valor inexequível, ele até tira a pessoa da licitação, porque ele sabe que é uma roubada. Tá? Mas, assim, às vezes a pessoa se empolga, ou não é que se empolga, ela não tem clareza do preço dela, e ela fecha um péssimo negócio. Ela vai ter que botar dinheiro para executar aquele contrato que ela venceu. Tá? Então, para isso, consultoria financeira, importantíssimo. Tá? O Sebrae tem gratuitamente, você vai levar lá, a gente vai organizar e vai ver, ó, você não pode vender esse produto por menos do que isso. Chegou na fase de lance aqui, para. Também muda. Exatamente. Ai. Tá. Então, eu estava falando exatamente isso, que a gente também depende de fornecedores para produzir o nosso produto, às vezes. E esses fornecedores, eles podem mudar de acordo com safra, de acordo com 1000 coisas que podem acontecer. Então, de qualquer maneira, é um risco você se comprometer a fornecer com tal preço, sendo que o seu fornecedor das suas matérias-primas, ou seja lá do que for, pode estar mudando também. Sim. Então, como é que isso tem alguma cláusula que garanta, assim, isso tipo... não. Porque aí é complicado, né? Isso não tem. No caso de produção de algum seu fornecedor. Exemplo, a camiseta, que a pessoa compra uma camiseta e estampa. Uhum. Aí a safra de algodão pirou lá, não deu certo, então a camiseta subiu. Então... Se for uma coisa muito específica, talvez seja possível. Uhum. Mas, assim, meu fornecedor mudou o preço, não é motivo. Eles não aceitam. Por uma causa... Agora, sim, um tsunami acabou com algodão. Aí é possível. Entendi. Entendeu? Uhum. Sim. Isso. Uhum. Sim. Mas, assim... Não porque alguma coisa tem que ter um respaldo, assim, né? Porque às vezes não depende da gente, né? Do empresário, depende de uma força maior, às vezes. Por isso a importância da gente, né, assim, tentar não depender só de um fornecedor, né? A gente organizar esse por trás de nós, né? Para que a gente consiga ter esses contratos. Tem que ser bom. Mais garantido, tem que ser bom, né? para vocês. Se for para ser uma roubada, melhor não entrar. Sim.
né? Tem que ser bom, é para a gente ganhar dinheiro, é para aumentar o faturamento, né? Certo. E fazer uma análise de riscos, né? Que a gente vai mandar para vocês aqui, é um questionário, né? Que são perguntas para vocês refletirem sobre a maturidade da empresa de vocês de entrar nesse momento, em que tamanho nesse universo, tá? Então pode parecer simples, mas às vezes a falta de leitura de um item do edital compromete completamente a sua estratégia. Então, por exemplo, fornecedor de hortifruti, de carne, né, para a prefeitura. Se você for fazer a venda, vamos supor que você tem uma produção de orgânicos. Se você for fazer uma venda para a prefeitura de São Luís do Paraitinga, eles vão comprar lá, por exemplo, 100 caixas de cenoura por semana. Se você vence uma licitação dessa, que lá é chamada pública porque é pela merenda, você vai pegar 100 caixas de cenoura e você vai colocar lá na cozinha central que eles têm, na cozinha piloto. Se você vence essa licitação em São Sebastião, você tem que entregar de escola por escola, porque eles não têm uma cozinha central. São Sebastião tem 150 quilômetros de extensão, Costa Norte, Costa Sul. Então, se você não lê isso no edital, você perdeu seu contrato só com combustível e deslocamento e caminhão e motorista. Então, não é porque eu estou acostumado a vender alguma coisa que eu posso bobear, né, de não ler todos os editais. Cada município tem as suas regras, cada município tem o seu jeito. Tem fornecimentos que eles vão exigir algum tipo de embalagem que não é a sua, e aí você não calculou a embalagem e pode ser que o seu lucro se perca na embalagem, que embalagem é caro, né? Então, esses detalhes de onde tem que entregar, ponto de entrega, forma de entrega, recorrência, embalagem, tudo isso a gente precisa analisar antes da gente formar o preço. Pode ser que nessa licitação seja de um jeito, nessa seja de outro, nessa de outro, tá? Não vai ser sempre igual. Então, aqui a gente vai mandar para vocês esse formuláriozinho para vocês avaliarem, né, a maturidade de vocês. Então, a gente pergunta aqui, vou conseguir fornecer no prazo? Né, porque tem prazo as coisas. Eles não podem deixar as crianças sem comer, sem a roupa, sem o papel, a prefeitura não vai funcionar sem o toner, e nananã. Então, as coisas têm que andar. Eu vou conseguir entregar no prazo? Porque se eu não conseguir entregar no prazo, eu vou sofrer sanções administrativas. Eles vão me dar multa ainda. Né? É sério, é uma coisa séria. A gente está fornecendo para o governo que tem um interesse público. Ele não está comprando aquilo para ficar na geladeira dele. Ele está comprando aquilo porque alguém precisa comer, porque alguém precisa vestir, porque a máquina precisa rodar. Né? Então, eu vou conseguir fornecer no prazo? Quando eu analiso algumas variáveis que não dependem de nós, por exemplo, sazonalidade, safra, disponibilidade de matéria-prima, eu tenho condições de suprir essas restrições? Porque a gente não pode dizer que o meu fornecedor aumentou o valor. Tá? Os custos de transporte, mão de obra, impostos, embalagem e outros indiretos estão inclusos no seu preço? Na hora que você vai estar lá dando os lances? Será que nós entendemos exatamente o que teremos que entregar, em qual prazo, em qual local e qual nível de qualidade? Temos condições de substituir algum produto? Então, assim, o tomate acabou. Acabou, não tem. Praga, tal, aqueles gafanhotos lá, que rolou uma época lá, os gafanhotos comeram tudo lá no sul, tal, não sei o quê. Não tem tomate. Existe a possibilidade de eu apresentar alguma outra coisa? Né? Vou conseguir sobreviver num atraso de pagamento? Porque o atraso de pagamento não é que ele não vai pagar. Pode ter alguma dificuldade documental ali, geralmente é sua a dificuldade, que não permite que ele pague. Mas o dinheiro está lá, carimbado. Silvia, ele só não foi para sua conta porque existe algum impedimento para que o dinheiro vá. Tá? Vou conseguir sobreviver se eu não receber no prazo que eu tinha imaginado? Né? Conseguiremos nos comprometer com essa entrega sem prejudicar o dia a dia da nossa empresa, né, da nossa organização? Podemos fazer a entrega sem comprometer a matéria-prima dos outros pedidos? Conhecemos claramente quais são os passos para receber o dinheiro? Conseguiremos tocar o nosso dia a dia e manter os nossos impostos em dia durante todo o contrato? Tá? Sabendo que isso é condição para receber os pagamentos públicos? Eu tenho que estar em dia com os meus impostos para receber pagamentos públicos.
Então, tudo isso aqui são dicas, né, para a gente avaliar aí antes da gente entrar nesse caminho, tá? Nessa avaliação de risco, vocês vão ter aí uma noção se ainda é um risco alto para entrar, né? Ou se é um risco médio, e aí eu vou participar de algumas licitações com valores mais baixos, ofertas em alguns itens, tá? Ou se eu já tenho condições de participar da licitação e ir com tudo para esse universo, tá? Dicas finais aqui. Tenha ciência de eventuais pendências na sua documentação. Isso é muito importante. A grande dificuldade de nós, pequenos empresários, em vencer licitações está aqui. Habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e econômico-financeira. São os requisitos de documentação que estão nos editais. Tá? Busquem os seus contadores, organizem essa documentação para quando vocês enxergarem uma oportunidade, estar com tudo certinho. Tá? Comece a sua participação nos pregões, né, que é a modalidade mais simples, e na dispensa, que hoje ainda é possível, mas ela tende a diminuir, oferecendo lances para alguns itens. Né? Então, não é porque eu tenho uma papelaria que eu vou entrar na licitação de material escolar de 2 milhões. Oferece o item da borracha. Né? Entra no item só do lápis de cor. Ah, mas eu tenho uma produção de orgânico. Tá bom, mas oferece só a cenoura. Aí você vai aprendendo, vai entendendo. Depois você entra com a cenoura e o brócolis. Depois você entra... Então, vamos, né, devagar. Considere a possibilidade de atrasos, né, no processo em decorrência de discussões judiciais. Então, existem recursos possíveis durante o processo inteiro. E isso é ótimo para a gente, porque quando acontecer com a gente tem possibilidade de impugnar. Só que também as pessoas podem impugnar e a coisa dá uma atrasada. Né? Então, você imaginou que isso estaria resolvido em maio? Não está. Tá? Esteja ciente de que, caso você não cumpra o que está no contrato, você vai sofrer sanções administrativas. Quais são? Advertência, multa, suspensão temporária da possibilidade de participar de licitações ou declarar inidoneidade da sua empresa que não pode mais, nunca mais contratar com a administração pública. Tá? Porque você causou um problema público, seríssimo às vezes. Tá? Então, bastante cuidado com isso aí. De resto, então aqui é só para, né, como a gente falou no começo, isso aqui é só para vocês saberem que existe um outro mundo gigantesco, paralelo, que compra muito mais do que os seus clientes do mercado privado, né? E que talvez valha aí uma pesquisa se eles compram seus produtos e de que forma e com que recorrência. Quem quiser se aprofundar nesse assunto, a gente tem cursos maiores de imersão, de 4 horas, EAD, presencial, tem de todas as formas, tá? Quem quiser entrar nesse universo de compras governamentais, a gente tem outros produtos. Aqui é só uma palestra de sensibilização. E temos cartilhas para enviar para vocês que simula as licitações, né, fala desses benefícios. E consultorias específicas sobre compras públicas, por meio do nosso 0800. Tá? Então, se interessar vocês, temos diversos outros caminhos. E aqui em São José, também posso apoiá-los nesse caminho para quem se interessar. Tá bom? Primeiro caminho é fuçar. Né? Estudar, fuçar os editais. Tá bom, pessoal? Obrigada. Nádia, se tiver qualquer dúvida. Obrigada, Tati, mais uma vez. Pessoal, eu já coloquei o link da lista de presença no grupo do... Acabando, acho. Algumas... Foi na conta. O link já está no grupo do WhatsApp para vocês assinarem a lista de presença, receber o material, porque como foi uma ação extra do nosso kit, eu preciso que vocês preencham. Quem não está no grupo do WhatsApp, depois me procura, porque eu mando e você assina. Essa palestra vai estar disponível também no YouTube da ACI. Então, se você quiser indicar para qualquer colega, para qualquer empresário que tem potencial, quer assistir novamente, vai ficar gravado lá no YouTube da ACI e embaixo na descrição vai ter o link do Forms
da lista de presença. A pessoa preenchendo, ela recebe esse conteúdo e mais o material complementar que a Tati falou que tem, tá bom? Então, eu agradeço a presença de vocês. Para quem não estava aqui, eu falei no início, a semana que vem, então, a gente vai começar com as ações do SENAC. Então, dia 19 e 21 de julho, às 9 horas, nós vamos ter técnicas de vendas no varejo, tá? É um curso, então, limitado, são 30 vagas, a preferência é para vocês que já estão frequentando o programa, mas nós ainda temos algumas vagas que a gente vai disponibilizar e aí para preencher e trazer aqui para a gente fazer essa oficina, tá? Então, grava aí na agenda de vocês, dia 19 e 21. E quem ainda não preencheu o diagnóstico que eu coloquei para vocês, lá o link, eu preciso que vocês preenchem para a gente fazer a pesquisa, para eu direcionar vocês para as consultorias e também para os produtos que nós temos para clientes que fazem parte de projetos, tá? É técnicas de venda, não precisa ter a loja. No seu caso, por exemplo, é bom, porque você vai aprender a vender. Se você tem alguém, acho que eu estou pensando em uma pessoa para colocar na minha equipe, só me avisa, porque precisa fazer inscrição. Como é um curso, e o Senac, eles são bem criteriosos, assim, eles deixam entrar só quem está na lista, tudo certinho. Então, precisa fazer a inscrição prévia. Vai ser dia 19 e 21, terça e quinta-feira, aqui, às 9 horas da manhã. Só que ele é um curso de 8 horas. Então, ele foi quebrado em 2 dias, para fazer 4 e 4. Então, vai ser das 9 a 1. E como é com o Senac também, eu vou pedir para vocês chegarem pretendamente às 9 horas, porque o Senac começa às 9 horas. Não é igual a gente, que dá uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, a gente toma um café, até porque a carga horária é grande, então eles começam no horário, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Então, obrigada, e a gente se vê então a semana que vem. Um bom dia para vocês, bom trabalho. Obrigada.